Eu tinha acabado de voltar do mercado, onde fui comprar os ingredientes para a nossa ceia de Natal, em família. Meu coração simplesmente parou quando entrei em casa e vi meu cunhado dar 2 tapas na cara da minha esposa na frente de todo mundo. Minha mãe, sentada bem ao lado, além de não fazer nada para impedir, deu um sorriso de deboche e soltou uma frase fria que me cortou até a alma. Bem feito. Foi exatamente naquele segundo que eu soube que aquele fim de ano não seria mais um Natal de união familiar, mas sim o dia em que eu teria que encarar a verdadeira face das pessoas do meu próprio sangue. Meu nome é Valério. Eu tinha acabado de completar 38 anos naquela época e trabalhava como engenheiro civil de rodovias para uma grande construtora. Por causa da minha profissão, eu passava o ano inteiro viajando de canteiro de obras em canteiro de obras. Muitas vezes jantava mais em alojamentos temporários do que na minha própria mesa. Minha esposa se chama Lisbela. Ela é professora de educação infantil, uma mulher pequena, de coração puro e que fala com uma doçura que acalma qualquer ambiente. Estávamos casados havia 5 anos, e o que mais me fazia admirar e amar minha esposa era o fato de ela nunca ter me obrigado a escolher entre ela e a minha mãe. Eu sabia muito bem que, para manter o que a minha família chamava de paz em casa, ela já havia engolido muito orgulho, ferido e engolido o choro inúmeras vezes no silêncio do nosso quarto. A casa da minha mãe ficava na periferia de Porto Alegre. Não era uma propriedade de luxo, mas ela sempre fez questão de manter as aparências e as tradições com rédea curta. Minha mãe, Dona Glória, costumava dizer para os filhos e netos que o Natal tinha que ter uma ceia impecável, porque os vizinhos olhavam e Deus também estava de olho. Essa frase parecia carregar um profundo respeito religioso e familiar. Mas, com o passar dos anos, percebi que para minha mãe, a opinião dos outros era muito mais importante do que o bem-estar das pessoas que viviam sob o seu próprio teto. Minha irmã mais velha se chama Beatriz. Ela era casada com Duarte, um homem de palavras arrogantes, que gostava de posar como o grande sábio da família. Toda vez que eles vinham visitar minha mãe, Duarte sentava-se na cabeceira da mesa como se fosse o dono do lugar. Na véspera de Natal daquele ano, o plano era que eu ficasse no canteiro de obras até o final do dia, mas a equipe de engenharia foi liberada mais cedo. Decidi passar no mercado para comprar algumas carnes nobres e bebidas finas para fazer uma surpresa para minha esposa e ajudá-la na cozinha, tentando compensar minha ausência durante o ano inteiro. Desde o meio-dia, minha mãe já vinha me pressionando pelo telefone. Valério, avise a Lisbela para vir mais cedo, para ajudar. Este ano a nossa ceia vai ser grande. Chamei toda a parentela por parte de pai e de mãe, e a Beatriz também vem com o Duarte. Se a ceia for simples, as pessoas vão rir da nossa cara. Ao ouvir aquilo, apenas concordei e liguei para a minha esposa. Lisbela me disse para focar nas compras no mercado, que ela iria na frente para a casa da minha mãe para limpar a sala, lavar os pratos, organizar o presépio e arrumar as mesas. Fui ao mercado municipal mais próximo, espremendo-me entre a multidão que corria de um lado para o outro naquela tarde fria de dezembro. O mercado na véspera de Natal é sempre uma loucura sufocante. Pessoas disputando peças de pernil, escolhendo as melhores frutas, pechinchando o preço dos temperos. Comprei uma bela ave natalina, um porco de primeira, farofa pronta, vinhos, panetones e algumas caixas de bombons finos. Minhas mãos estavam carregadas com sacolas pesadas e o suor molhava minha camisa. Embora o vento de fim de ano trouxesse um ar fresco, meu coração estava leve e feliz. Fiquei imaginando que, quando chegasse em casa e me visse carregado de sacolas, Lisbela daria aquele sorriso doce dela, e minha mãe pararia de reclamar.
vendo que o filho homem sabia cuidar do lar. Mas assim que passei pelo portão da garagem, toda aquela sensação de alegria foi interrompida. De dentro da casa ecoava a voz grossa de um homem gritando, furioso. Eu conhecia muito bem aquele tom de voz. Era o Duarte, meu cunhado. Parei no quintal, sentindo o peso das sacolas puxar meus braços para baixo. Na sala principal, as travessas da ceia estavam dispostas pela metade sobre a mesa comprida. Pratos e talheres estavam espalhados de qualquer jeito, e uma tigela de salpicão ainda estava intocada ao lado. No chão de cerâmica, um pote de molho de pimenta havia caído e se espalhado, com alguns talheres caídos ao lado, como se tivessem sido derrubados por um empurrão violento. Olhei para dentro e meu sangue congelou. Minha esposa estava encolhida perto da mureta da cozinha, segurando o próprio pulso que já estava vermelho, com o rosto completamente pálido. Na frente dela estava o Duarte, com o rosto vermelho de raiva, apontando o dedo indicador diretamente para o rosto da Lisbela. Ao redor deles estavam minha mãe, minha irmã Beatriz, alguns tios e vizinhos convidados para a ceia. Todos assistiam à cena, mas ninguém dava um passo à frente para defender a minha esposa. Duarte esbravejava. Você acha que só porque é professora tem o direito de dar lição de moral na família do seu marido? Você devia saber o seu lugar nessa casa. Se eu quiser acender meu cigarro aqui dentro, eu acendo. Quem é você para me chamar a atenção na frente de todo mundo? Lisbela, com a voz trêmula e embargada, respondeu: eu só pedi para o senhor não fumar perto da mesa da comida e do presépio. E eu estava carregando uma travessa pesada de assado. O senhor exigiu que eu servisse a sua bebida na mesma hora. Eu não consegui colocar a travessa a tempo. Não faltei com o respeito. Minha irmã Beatriz, sentada no sofá, não fez menção nenhuma de acalmar o marido. Pelo contrário, torceu o nariz e comentou ácida: ela entra na nossa família e acha que é uma visita de honra. Minha mãe te chamou para ajudar na ceia, não para ficar sentada posando de madame. Os parentes se entreolhavam. Alguns fingiam arrumar os copos na mesa. Outros desviavam o olhar para a parede, como se não estivessem ouvindo a humilhação. E minha mãe, a pessoa que eu achava que, apesar de rígida, saberia distinguir o certo do errado, estava sentada na poltrona principal, segurando sua xícara de café, com um sorriso de escárnio no canto da boca. Antes que eu pudesse gritar alguma coisa, Duarte deu mais um passo à frente, com a voz ainda mais alta. Mulher que não sabe respeitar os mais velhos tem que ser corrigida hoje, senão amanhã ela acha que manda na casa inteira. Lisbela recuou, com os olhos cheios de lágrimas, olhando ao redor em busca de um único olhar de apoio. Mas tudo o que ela recebeu foi um silêncio covarde e ensurdecedor. Foi então que minha mãe soltou aquela risada sarcástica e disse, com toda a calma do mundo: bem feito. Mulher de nariz em pé tem que aprender a obedecer. Fiquei paralisado no quintal, minhas mãos apertando as alças das sacolas, plásticas até doer. Naquele milésimo de segundo, as vozes deles pareceram sumir e tudo o que eu conseguia focar era na imagem da minha esposa, sozinha e desamparada no meio de uma sala, cheia de pessoas da minha própria carne, que a tratavam como um lixo. A ceia nem tinha começado. O pisca-pisca de Natal brilhava na janela. E debaixo do teto que deveria representar o amor e a união, a mulher que eu mais amava era tratada como um saco de pancadas que qualquer um podia insultar e rebaixar. Soltei as sacolas com força no chão do quintal. O frango assado bateu contra as garrafas e algumas laranjas rolaram pelo piso, fazendo um barulho oco. Todos na sala se assustaram e olharam para trás. Quando Lisbela me viu, os olhos dela brilharam por um instante, mas logo em seguida ela abaixou a cabeça.
Era um olhar misturado entre o alívio de me ver chegar e o pânico de que eu fosse pedir para ela engolir o sapo mais uma vez para evitar brigas de família. Passei pela porta, com os olhos fixos no rosto pálido da minha esposa. Não olhei para minha mãe, não encarei o Duarte. Fui direto até a Lisbela, segurei o braço dela com cuidado e perguntei bem baixinho: "Você está bem, meu amor?" Ela mordeu os lábios, balançando a cabeça negativamente, e as lágrimas finalmente transbordaram. Ver aquela lágrima escorrer fez meu peito gelar. Eu sabia que, se ficasse calado naquele momento, eu nunca mais mereceria ser chamado de marido dela. Assim que fiz a pergunta, antes mesmo de Lisbela conseguir falar, Duarte deu uma risada irônica. O som da risada dele ecoou pela sala, prepotente e irritante. Ele me olhou de cima a baixo e desdenhou. "Olha só, o Valério chegou bem na hora. Vem ver o show que a sua esposa professora deu aqui, achando que pode dar o sermão e mandar na casa dos outros." Virei-me para encará-lo, sentindo uma fúria enorme subir pelo meu peito. Mas fiz um esforço sobre-humano para manter a voz baixa e firme. "Duarte, se você tem algum problema, fale feito homem, de forma educada. Não aponte esse dedo sujo na cara da minha mulher." Ao ouvir isso, o rosto dele mudou de figura na hora. Duarte estava acostumado com a bajulação de todos ali. Minha mãe sempre passava a mão na cabeça dele, minha irmã fingia que não via suas grosserias. E eu, como trabalhava longe, raramente estava presente para ver essas situações de perto. Ele nunca imaginou que eu bateria de frente com ele. Duarte deu mais um passo na direção da Lisbela, que recuou assustada. Essa sua mulherzinha me fez passar vergonha na frente dos convidados. Eu pedi para ela servir um copo de cerveja e ela veio com lição de moral sobre eu não fumar perto do presépio. Quem ela pensa que é? Acha que é essa dona da cocada preta aqui? Lisbela sussurrou, com a voz embargada. Eu não quis humilhar o senhor. Só fiquei com medo de a brasa cair na farofa. E eu estava segurando a travessa. Quente, não tinha como servir a bebida na hora. "Cala a boca", gritou Duarte. O berro dele fez as crianças que brincavam no corredor correrem para trás dos pais. Minha irmã Beatriz puxou o filho para perto, mas não disse uma palavra para conter o marido. Minha mãe continuava com aquela cara de desprezo, como se o erro ainda fosse da Lisbela. Ela bateu a xícara na mesa e sentenciou: "Lisbela, quantas vezes eu tenho que te ensinar? Mulher nessa família tem que ser submissa e calada. O seu marido passa o ano fora trabalhando e você devia se esforçar para não arrumar confusão no nome dele. Ficar respondendo o seu cunhado desse jeito na frente das visitas é uma vergonha para nossa casa." Aquelas palavras fizeram Lisbela abaixar a cabeça ainda mais. Vi os ombros dela tremerem. Ela não tentou se defender mais. Existem pessoas que se calam não por falta de argumentos, mas porque já tentaram falar tantas vezes em vão que o silêncio passa a ser a única barreira para não desmoronarem de vez. Eu ia abrir a boca para responder à minha mãe, quando, num movimento brusco, Duarte levantou a mão. O som do tapa estalou alto na sala de estar. A mão dele atingiu em cheio a bochecha de Lisbela, bem diante dos meus olhos, diante da minha mãe, da minha irmã e de todos os parentes reunidos para o Natal. Lisbela desequilibrou-se e bateu contra a quina da mesa de jantar. O pote de molho no chão foi chutado por ela sem querer e rolou até o canto do armário. Eu fiquei paralisado por um milésimo de segundo, não de medo, mas pela completa incredulidade de ver um homem agredir a esposa de outro na frente do próprio marido. Lisbela levou a mão ao rosto, apoiando-se na cadeira para não cair. Seus olhos estavam arregalados de dor e humilhação. Mas Duarte não parou por aí. Ele trancou os dentes e rosnou: "Esse foi para você aprender a respeitar quem manda aqui."
e antes que eu pudesse puxar Lisbela para trás de mim, ele desferiu segundo tapa. O segundo impacto foi tão forte que a presilha azul de cabelo que ela usava se soltou e caiu no chão frio de cerâmica. O cabelo dela desabou sobre o rosto, cobrindo a marca vermelha que ardia na pele dela. A sala inteira ficou num silêncio sepulcral. Um tio mais velho tossiu sem jeito e soltou uma frase protocolar. Ora, Duarte, calminha aí. É véspera de Natal, não precisa disso. Mas a voz dele era tão fraca que nem ele mesmo acreditava no que estava dizendo. Os outros parentes voltaram a olhar para os seus pratos ou fingiam olhar para a televisão na parede. A cumplicidade daquele silêncio me machucou mais do que a agressão física do Duarte. Eles viram tudo. Decidiram ignorar e aceitar a violência contra a minha esposa, simplesmente para não estragar o clima de festa do Duarte. Abaixei-me e recolhi a presilha quebrada do chão. Era um acessório simples, azul claro, que eu tinha comprado para ela numa viagem de trabalho que fiz a Gramado. Não era caro, mas ela amava aquela presilha e a usava sempre. Agora, ela estava ali no chão, sem um dente, exatamente como a dignidade da minha esposa, que tinha sido pisoteada na frente de todos. Coloquei Lisbela atrás de mim, segurando a mão dela, que estava gelada. Encarei Duarte e cada palavra saiu da minha boca de forma cortante. Quem te deu o direito de encostar a mão na minha mulher? Duarte estufou o peito e debochou. Eu sou o cunhado mais velho aqui. Tenho autoridade nesta casa. Se a sua mulher é mal educada e você não sabe corrigi-la, eu faço o serviço por você. Senti um peso enorme no peito ao ouvir aquilo. Olhei para minha irmã Beatriz. Ela desviou os olhos de mim, apertando o filho contra o corpo. Olhei para minha mãe. Ela não olhava para a marca vermelha no rosto de Lisbela. Ela olhava para mim com um olhar que misturava reprovação e aviso. Valério, não comece um escândalo por causa de bobagem. Ela levou 2 tapas, não vai morrer por causa disso. Fazer barraco na véspera de Natal com a família é uma desfeita imperdoável. O Duarte tem o gênio forte, mas ele só quer manter a ordem nas nossas tradições. Dei uma risada seca e amarga. Não vai morrer por causa disso. Repeti as palavras da minha mãe, sentindo a garganta queimar. Então, para a minha mãe, o sofrimento e a dor física da nora eram aceitáveis, desde que ela não sangrasse até a morte. Se ela não fosse parar num caixão, era bobagem que devia ser ignorada pelo bem das aparências. Mas ela se esquecia de que um tapa no rosto não machuca só a pele. Ele destrói a alma e a integridade de um ser humano. Lisbela puxou levemente a manga da minha camisa, com a voz quase sumindo. Amor, por favor, vamos embora. Eu sabia o que ela sentia. Ela tinha medo de eu brigar com a minha mãe, medo de a situação piorar, medo de que a família a culpasse por estragar o Natal. Mas, dessa vez, eu não ia apenas levá-la embora fingindo que nada tinha acontecido. Encarei Duarte e depois a minha mãe, com uma tranquilidade assustadora. Ir embora, nós vamos sim. Mas antes de sairmos por aquela porta, essa palhaçada vai ser resolvida aqui. Duarte continuava com o mesmo sorriso prepotente, achando que eu cederia como sempre fiz quando minha mãe usava o pretexto do respeito familiar para me calar. Mas eu não avancei para bater nele, nem comecei a quebrar as coisas. Eu sabia muito bem que, se eu partisse para a agressão física ali, a narrativa mudaria na hora. O foco deixaria de ser a agressão contra minha esposa e passaria a ser Valério, o filho violento que bateu no cunhado na casa da própria mãe na noite de Natal. Eu já tinha lidado com muitos conflitos complexos em canteiros de obras para saber que, quando os ânimos estão exaltados, o segredo é manter a mente fria. Ajudei Lisbela a se sentar numa cadeira e, devagar, puxei o celular do bolso da jaqueta. Duarte riu. Vai fazer o quê? Ligar para a polícia por causa de um corretivo de família?
Você é mesmo um frouxo, não respondi. Apenas abri o aplicativo que controlava o meu smartwatch. No meu trabalho de engenharia, eu costumava deixar o gravador de áudio do relógio ligado para gravar as instruções técnicas dos engenheiros e fiscais, enquanto eu estava com as mãos ocupadas nas planilhas. Naquela tarde, ao entrar no mercado, eu tinha acionado o gravador para registrar a lista de compras que minha mãe tinha ditado pelo telefone e acabei esquecendo de desligar. O destino trabalha de formas misteriosas e aquele esquecimento se tornou a nossa salvação. Selecionei o último arquivo de áudio, que já tinha mais de 30 minutos de gravação. Avancei até os minutos finais e coloquei o celular em cima da mesa de jantar, perto do presépio. A voz do Duarte ecoou alto e clara pelos alto-falantes. Você acha que só porque é professora tem o direito de dar lição e de moral? Você devia saber o seu lugar nessa casa. Em seguida, ouviu-se a explicação de Lisbela, o deboche de Beatriz, a frase fria da minha mãe dizendo: bem feito, mulher de nariz em pé, tem que aprender a obedecer. E os dois, estalos violentos dos tapas que ele deu na Lisbela. A gravação era tão nítida que o impacto das agressões pareceu ainda mais brutal do que ao vivo. Lisbela escondeu o rosto nas mãos, envergonhada, mas eu sabia que era necessário que todos ouvissem novamente para que a história não fosse suavizada como um empurrãozinho de leve mais tarde. O clima na sala mudou de imediato. O tio que estava comendo parou com os talheres no ar. Os vizinhos se entreolharam, visivelmente constrangidos. Beatriz ficou pálida, mexendo os lábios sem conseguir emitir nenhum som. Duarte deu um passo à frente para tentar agarrar o meu celular na mesa, mas segurei o braço dele com força. Se você encostar a mão no meu telefone, eu ligo para a polícia militar agora mesmo por agressão e invasão. Ele travou, os músculos do pescoço rígidos de raiva, mas recuou a mão. Minha mãe se levantou da poltrona, entre a fúria e o pânico. Valério, que baixaria é essa? Fazer essa palhaçada na véspera de Natal, gravando a sua própria família para expor no meio de todo mundo? Você não tem vergonha na cara? Encarei a minha própria mãe, a mulher que me gerou e me ensinou a ser um homem de caráter, mas que agora não demonstrava o menor interesse em saber se a nora estava machucada, preocupando-se apenas em esconder a podridão daquela sala. Eu tenho muita vergonha, mãe, mas tenho vergonha de ver a senhora rir enquanto a minha esposa era agredida sob o seu teto. Tenho vergonha de ver tantos adultos sentados aqui assistindo a um homem bater numa mulher sem mover um único dedo para ajudar. Minha mãe gaguejou, tentando manter a pose. Ela é a nora. Tinha que ter sido inteligente e ficado quieta. Mulher de família não fica competindo com homem por causa de palavra. Se você ficar defendendo ela desse jeito, nunca mais vai ter o respeito de ninguém nesta casa. Não respondi. Puxei do bolso interno da jaqueta um envelope pardo grosso. Eram 20 mil reais em dinheiro vivo que eu tinha sacado antes do recesso do banco. Eu planejava entregar aquele dinheiro para ela depois da janta de Natal, para ela reformar o telhado da casa dos fundos, que estava com goteiras. Eu sabia que ela estava preocupada com as chuvas e tinha guardado aquela quantia com muito esforço. Coloquei o envelope na mesa de centro. Os olhos dela brilharam por um segundo ao ver a espessura do pacote. Mas eu mantive a mão em cima do papel e o puxei de volta para mim. A senhora sabe o que é isso aqui? Perguntei. Ela olhou fixamente para o envelope e respondeu com a voz rígida. O que é? Respondi. São 20 mil reais que eu ia dar de presente para a senhora arrumar o telhado da casa. Queria ver a senhora feliz no Natal, mas depois de ver a senhora sorrir ao ver a Lisbela ser agredida, decidi que a senhora não merece esse dinheiro. A frase caiu como uma marreta na sala.
Os sussurros começaram de novo, agora mais baixos. Duarte olhou para o envelope com cobiça e irritação. Beatriz olhou para a mãe com um olhar de preocupação. Puxei também o chaveiro do carro novo que eu tinha comprado e estacionado na rua. Eu planejava deixar o carro com ela para que ela pudesse ir às consultas médicas na capital com mais conforto e não ficasse dependendo de ônibus. Coloquei as chaves ao lado do envelope e as guardei de volta no bolso. O carro novo que está lá fora também era para a senhora usar. Mas agora vejo que não há necessidade. Uma mãe que acha aceitável ver a nora apanhar não precisa da generosidade do filho. Minha mãe começou a tremer de raiva. Você está me chantageando com dinheiro, Valério. Balancei a cabeça. Não, mãe, eu não estou chantageando. Eu só estou aprendendo a direcionar o meu respeito e a minha dedicação. Ser um bom filho não significa fechar os olhos para as injustiças que a senhora comete, e muito menos permitir que a minha esposa seja humilhada para manter o teatro da sua família perfeita. Duarte bateu na mesa. Valério, você acha que porque tem dinheiro pode vir aqui dar lição de moral em todo mundo? Virei-me para ele com total frieza. Eu não estou dando lição de moral em ninguém. Só estou deixando claro que a minha esposa não é empregada desta casa, e muito menos um saco de pancadas para você descarregar a sua frustração. De hoje em diante, se quiser falar com ela, fale com respeito. Se preferir usar as mãos, vai se ver com a polícia e com a justiça. O ar na sala estava pesado demais. A ceia de Natal estava arruinada antes de começar. As sacolas de compras continuavam jogadas no quintal. Olhei para aquelas pessoas, rostos que eu conhecia desde a infância, mas que agora pareciam completamente estranhos. Desviei o olhar e estendi a mão para Lisbela. O rosto dela ainda estava vermelho, mas os olhos dela já não tinham mais aquele desespero. Peguei o casaco de lã dela na cadeira, cobri seus ombros e a conduzi para fora. Naquele momento, eu entendi perfeitamente o quão tênue é a linha que separa o respeito aos pais da pura cumplicidade com o que é errado. Conduzi Lisbela até o carro. As mãos dela tremiam um pouco, mas ela segurou a minha mão firme, sem soltar. Passamos pela sala de jantar, sob os olhares estupefatos e cheios de rancor dos parentes. Ninguém se moveu para nos impedir. Talvez estivessem processando o fato de que o filho, que sempre abaixava a cabeça, tinha acabado de quebrar o pacto de silêncio da família. Assim que pisamos no primeiro degrau da varanda, a voz da minha mãe ecoou atrás de nós, ríspida e cheia de veneno. Valério, se você passar daquele portão hoje, não se atreva a me chamar de mãe nunca mais. Aquelas palavras doeram no fundo da alma. Parei por um instante, mas não soltei a mão de Lisbela. Minha mãe tinha me criado sozinha desde que meu pai faleceu quando eu era garoto. Eu sempre carreguei um sentimento de dívida eterna com ela por tudo que ela passou para nos sustentar. Por causa disso, muitas vezes em que ela era injusta ou grosseira com a Lisbela, eu relevava e dizia para mim, mesmo que era coisa de pessoa idosa, que devíamos relevar para não ter brigas. Mas agora, vendo a cumplicidade dela com a agressão física da minha esposa e uso da chantagem materna para me forçar a aceitar o erro, entendi que relevar só fazia a maldade dela crescer. Virou-me para encará-la. Mãe, se para ser seu filho, eu preciso assistir a minha esposa ser agredida e ficar calado, então hoje eu escolho ser o pior filho do mundo. Minha mãe ficou paralisada, sem reação. Beatriz abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Duarte tentou dar uma risadinha debochada, mas a segurança dele já tinha sumido. Não esperei mais nada. Abri a porta do passageiro do carro, ajudei Lisbela a entrar e depois juntei as sacolas de compras que tinham caído no chão do quintal. O pernil, as bebidas,
os doces, deixei tudo no porta-malas do meu carro. Aquela ceia não seria servida para quem achava que a dor da minha esposa era motivo de piada. O carro deu a partida e saímos daquela rua escura. Pelo caminho, as casas da periferia estavam enfeitadas de luzes coloridas, famílias rindo nas varandas, o som de músicas de Natal tocando ao longe. Tudo parecia feliz e acolhedor lá fora. Mas dentro do nosso carro havia apenas um silêncio sufocante. Lisbela olhava fixamente para o vidro da janela, com o cabelo caindo sobre o rosto para esconder a marca vermelha na bochecha, onde um filete de sangue seco aparecia no canto da boca devido ao impacto contra a quina da mesa. Apertei o volante com tanta força que minhas mãos doeram. Isa, me perdoa. Ela balançou a cabeça devagar. Você não me bateu, Cassiano. Não tem que me pedir desculpas. A resposta dela me machucou ainda mais. Tenho sim, porque deixei você passar por tudo isso sozinha por tanto tempo. Achei que trabalhar duro, comprar nosso apartamento e ser carinhoso nos fins de semana era o suficiente. Esqueci que você precisava de mim do seu lado na hora do confronto, e não apenas de um marido que dizia para você relevar as coisas. Ficamos em silêncio até o carro entrar na avenida principal. Isadora falou, baixo, com a voz falha. Eu não queria criar problemas entre você e a sua mãe, por isso eu nunca te contava tudo o que acontecia. Olhei para ela pelo canto do olho. O que mais aconteceu que eu não sei, Isa? Ela abaixou os olhos, mexendo nos dedos. O Duarte já vinha me tratando assim há muito tempo. Sempre que você viajava a trabalho e sua mãe me chamava para ajudar na casa dela. Eu ia logo, depois de sair da escola, sem almoçar. Sua mãe me mandava limpar o quintal, lavar os banheiros, passar as roupas de todo mundo. Eu achava que era minha, obrigação de nora, então fazia sem reclamar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela continuou. Uma vez, na casa da Beatriz, o Duarte estava bebendo com uns amigos e exigiu que eu ficasse servindo cerveja para eles. Eu disse que me sentia desconfortável e que precisava ir para casa. Ele riu de mim na frente de todo mundo, dizendo que, professora de escolinha, achava que era doutora para ter frescura de servir e bebida. A Beatriz estava do lado e só me disse para não ligar para homem bêbado. E sua mãe completou, dizendo que mulher de verdade tem que ser prestativa na casa dos parentes do marido. Bati de leve no volante, com uma frustração imensa. Por que você não me contou isso na época, Isa? Ela me olhou com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Porque toda vez que eu começava a reclamar de alguma atitude da sua mãe ou da sua irmã, você suspirava com cara de cansado. Eu tinha medo de te estressar mais depois de um dia exaustivo de trabalho. Medo de você achar que eu era fresca e egoísta. E medo de a sua mãe me acusar de estar tentando afastar você da família. Fiquei sem palavras. O silêncio dela tinha sido alimentado pela minha própria negligência. Eu achava que o silêncio era paz, mas era apenas o sofrimento silencioso da minha esposa. Não dirigi em direção ao nosso apartamento. Peguei o retorno e fui para um hospital particular de pronto atendimento. Lisbela se assustou. O que a gente vai fazer no hospital, Cassiano? Fazer exame de corpo de delito? Respondi com firmeza. Sua dor tem que ser documentada por um médico. Não vamos apenas colocar gelo em casa e fingir que nada aconteceu. Ela tentou recusar. Não, precisa, amor. O hospital deve estar lotado na véspera de Natal. Eu estou bem, sério. Olhei para ela com carinho, mas com determinação. Se você está bem ou não, quem vai dizer é o médico. E de hoje em diante, ninguém mais vai decidir o tamanho da sua dor, além de você mesma. No consultório, o médico examinou cuidadosamente a bochecha vermelha, o corte na parte interna do lábio de Lisbela e o hematoma que começava a surgir no pulso dela. Ele perguntou o que tinha acontecido. Lisbela olhou para mim, sem saber o que responder.
Eu tomei a frente e relatei tudo. Minha esposa foi agredida, fisicamente com 2 tapas no rosto e foi empurrada contra um móvel. O médico nos encarou por um momento, suspirou com a expressão de quem já tinha visto tragédias familiares demais em vésperas de feriado e começou a preencher o laudo detalhado. Ele tirou fotos das marcas sob uma luz forte e anexou ao prontuário médico. Quando saímos do pronto-socorro com o laudo e a receita dos analgésicos em mãos, Lisbela olhou para o papel timbrado por um longo tempo e murmurou: "Eu nunca imaginei que precisaria de um laudo médico para provar que a minha dor era real." Senti um nó no peito ao ouvir aquilo. Segurei a mão dela com força, sabendo que a partir dali nossa vida mudaria por completo. A noite de Natal já tinha caído sobre a cidade. As luzes brilhavam nas janelas, mas para nós o ano novo começava ali, com um papel frio de hospital que representava o fim das mentiras na nossa família. Chegamos ao nosso apartamento no 12º andar. Aquele lugar sempre foi o nosso refúgio de paz, mas naquela noite o silêncio parecia pesar toneladas. Pedi para Lisbela se deitar no sofá, enquanto eu ia preparar uma compressa fria e um chá de camomila. Quando voltei, vi que ela ainda abraçava a bolsa contra o corpo, com a cabeça baixa, exausta física e mentalmente. Sentei-me ao lado dela e comecei a aplicar a compressa fria no rosto dela com todo o cuidado. Ao primeiro toque do pano gelado, vi que ela se encolheu por instinto. Aquele sobressalto me quebrou por dentro. Ela estava tão acostumada com a hostilidade que até o meu carinho a assustava agora. "Isa", falei baixo, "me perdoa por não ter enxergado tudo isso antes. Eu prometo que de hoje em diante você nunca mais vai carregar esse fardo sozinha." Ela me olhou com doçura, sem nenhuma mágoa no olhar. E foi essa falta de rancor que me fez sentir ainda mais culpado. Se ela estivesse brava ou gritando, seria mais fácil de lidar. Mas a resignação dela mostrava o quanto ela já tinha sofrido em silêncio. Ela passou a mão pelo laudo médico e disse: "Eu nunca quis que você brigasse com a sua mãe por minha causa, Cassiano. Eu só queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano. Eu sinto dor, sinto vergonha, sinto humilhação. Eu não sou uma máquina que vocês trouxeram para a família para trabalhar sem reclamar." Aquilo me acertou em cheio. Antes que eu pudesse responder, meu celular começou a vibrar na mesa de centro. Era a minha mãe ligando. Não atendi. Em seguida, Beatriz ligou e depois o Duarte. As notificações do grupo de WhatsApp da família começaram a pular na tela sem parar. A tela acendia a cada segundo, com mensagens pesadas de cobrança e acusações. Abri o grupo e vi o texto da minha mãe: "Valério, você nos envergonhou na frente de todos os parentes. Voltem aqui agora e peçam desculpas. A ceia está pronta e todos estão esperando para a oração." Um tio comentou logo abaixo: "Que absurdo! Fazer uma cena dessas por causa de briga de mulher na noite de Natal é ridículo." Outro primo escreveu: Abremo escreveu: "Exuros, Lisbela é uma nora sem postura, botando o marido contra a própria mãe. Isso é falta de criação." Lendo aquelas mensagens, senti um frio na barriga. Minha esposa tinha sido agredida fisicamente. E em menos de 2 horas, a narrativa deles já a tinha transformado na vilã que estragou o Natal da família. Ninguém perguntava como ela estava, ninguém mencionava a agressão do Duarte. A única preocupação deles era com a janta fria, as aparências perante as visitas e a minha suposta rebeldia. Lisbela viu as mensagens na tela e empalideceu. "Amor, talvez seja melhor você responder de forma educada, para não piorar as coisas para o seu lado." Olhei para ela com firmeza. "Eu não me importo se eles me odiarem, Isa, mas eu não vou permitir que continuem jogando a culpa em você." Logo em seguida, chegou uma mensagem privada do Duarte no meu celular,
com um tom de ameaça bem claro. Você quer jogar duro, né, Valério? Fica esperto. Antes do ano novo, eu dou um jeito de tirar a sua mulher daquela escolinha de freiras. Você acha que engenheiro de estrada e professorinha de creche tem força contra quem tem contatos no município? Quero ver vocês rindo quando estiverem desempregados. Tirei um print da tela na mesma hora e salvei na pasta de provas. Lisbela leu a ameaça e começou a tremer. Cassiano, o Duarte tem muitos conhecidos na Secretaria de Educação e é amigo de vários pais influentes da escola onde eu trabalho. Ele pode realmente tentar me prejudicar. Segurei a mão dela para acalmá-la. Deixa ele tentar. Quanto mais ele ameaçar, mais provas nós acumulamos contra ele. Homem de verdade não fica ameaçando o emprego de uma mulher só porque foi desmascarado. Mas o silêncio da noite foi quebrado quando Lisbela respirou fundo e abraçou a bolsa de couro ainda mais forte. Ela me olhou com um olhar cheio de hesitação, como se estivesse guardando um segredo pesado demais para carregar sozinha. Perguntei com carinho: "O que foi, Isa? Tem mais alguma coisa, não tem?" Ela mordeu os lábios, abriu o zíper da bolsa com as mãos trêmulas e tirou uma pasta plástica transparente com alguns papéis dobrados. Colocou-os na mesa e disse com a voz trêmula: "Eu guardo isso há mais de 6 meses, Cassiano. Eu queria achar o momento certo para te mostrar, mas depois de tudo o que aconteceu hoje, tenho medo de que, se eu continuar calada, seja tarde demais para nós dois." Abri a pasta e comecei a ler os papéis. Eram cópias de contratos de empréstimo pessoal, notas promissórias e comprovantes de transferências financeiras. Os nomes que apareciam como devedores eram os da minha mãe, da minha irmã Beatriz e do Duarte, e o valor total somado passava de R$150 mil. Olhei para a minha esposa, chocado. "O que significa isso, Isa?" Ela limpou uma lágrima que escorria pelo rosto e explicou: "No meio do ano, sua mãe me chamou para ir na casa dela. O Duarte e a Beatriz estavam lá. Sua mãe disse que a Beatriz precisava de uma quantia alta para dar de entrada num negócio próprio de revenda de roupas e que precisavam de um fiador da família para o banco liberar o crédito com juros menores. Ela me entregou um contrato de garantia de fiança pessoal, dizendo que era apenas uma formalidade para constar que eu sabia do negócio, mas que não haveria nenhuma cobrança contra nós." Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Mas eu li o contrato inteiro com atenção. Estava escrito que, em caso de inadimplência dos devedores principais, o fiador assumia a responsabilidade integral e solidária pela dívida, autorizando a penhora de bens e contas judiciais. Fiquei com medo e me recusei a assinar na hora. Disse que precisava conversar com você primeiro e tirei foto de todas as páginas escondida na mesa. Fiquei encarando os papéis, sentindo um calafrio na espinha. Então, toda aquela agressividade do Duarte e a hostilidade da minha mãe contra Lisbela nos últimos meses não eram apenas implicância ou diferença de gênio. Era uma retaliação silenciosa, porque ela não tinha aceitado assinar um documento que nos colocaria como garantidores de uma dívida de R$150 mil. Lisbela continuou: "Depois daquele dia, o Duarte começou a me tratar com desdém em todos os almoços de família, dizendo que eu era uma nora egoísta que não ajudava os parentes do marido, e sua mãe passou a me ignorar. Eu não tinha como provar o plano deles, então preferi guardar os papéis até ter certeza." Olhei para as entrelinhas do contrato de fiança. A linha do fiador estava em branco, esperando pela assinatura da Lisbela ou pela minha. Se ela tivesse assinado por ingenuidade ou pressão, hoje nós estaríamos atolados numa dívida imensa. Entendi perfeitamente por que o Duarte ficou tão furioso quando Lisbela pediu para ele não fumar perto da mesa.
Ele queria usar qualquer desculpa para humilhá-la e rebaixá-la, tentando quebrar a resistência dela para que ela cedesse e assinasse o papel antes do fim do ano. Peguei o celular e liguei para o Otávio, meu melhor amigo da faculdade, que hoje é um advogado renomado na área de direito de família e civil. Eu sabia que ligar na noite de Natal era uma tremenda falta de educação, mas a situação tinha saído completamente do controle. O telefone tocou algumas vezes antes de ele atender. Grande Valério, Feliz Natal, meu amigo. Tudo bem por aí? Olhei para os papéis de dívida na mesa e para o rosto machucado da minha esposa. Otávio, Midade. Desculpa ligar a esta hora, mas preciso da sua ajuda profissional urgente. Você vai estar na capital amanhã de manhã. Preciso que você analise umas cópias de contratos. Acho que tentaram aplicar um golpe financeiro na minha esposa e na nossa família. O tom de voz do Otávio mudou na hora, ficando sério e focado. Esquece as desculpas, cara. O dever me chama. Deixe os papéis intocados, não assinem nada, não transfiram nenhum valor. E não conversem com nenhum deles sozinho, até eu analisar tudo. Me encontre no meu escritório amanhã, às 9 da manhã. Agradeci e desliguei. Sentei-me ao lado de Lisbela e a abracei apertado. Lá fora, os primeiros fogos de artifício estouravam no céu da meia-noite, celebrando Natal. Mas na nossa sala, o ano novo começava com a contagem regressiva para desmascarar a ganância de quem deveria nos amar. Na manhã do dia 25 de dezembro, enquanto a cidade ainda dormia sob o silêncio do feriado de Natal, o carro do Valério cortava as avenidas desertas de Porto Alegre. Isadora segurava a pasta de plástico transparente com força no colo. O sol da manhã começava a clarear o céu, mas o clima dentro do carro era gélido. Estávamos indo em direção ao escritório do Otávio, meu amigo advogado. Levei toda a documentação que Isadora tinha guardado, além do laudo do pronto-socorro da noite anterior. Eu sentia uma mistura de vergonha por expor a sujeira da minha família para um amigo de fora, mas sabia que era a única forma de garantir a nossa segurança. Otávio nos recebeu no escritório com café quente e uma expressão séria. Ele olhou para o rosto sutilmente inchado da Isadora, fez que sim com a cabeça de forma respeitosa e começou a ler os contratos um por um, fazendo anotações numa folha de papel. O silêncio na sala só era quebrado pelo barulho dos papéis sendo manuseados e pelas bicadas que dávamos nas xícaras de café. Depois de ler tudo com atenção, Otávio tirou os óculos e olhou para mim. Valério, meu amigo, o instinto da Isadora salvou vocês de uma ruína financeira gigantesca. Esse contrato de fiança que tentaram fazer lá assinar é abusivo e contém cláusulas de renúncia de benefício de ordem. Se ela tivesse assinado, a dívida de 150 mil seria cobrada de vocês no primeiro atraso, sem que o banco precisasse sequer cobrar o Duarte antes. Senti minhas mãos tremerem de raiva. Eles queriam usar a minha esposa como escudo para as dívidas deles, Otávio. O advogado assentiu. Exatamente. O Duarte já deve estar com o nome sujo no mercado e usou a influência da sua mãe para pressionar a Isadora. Mas há algo pior aqui. Esses comprovantes de transferências mostram que o dinheiro que a sua mãe pegou emprestado com agiotas locais não foi para nenhuma reforma ou negócio de roupas. Os valores foram transferidos direto para contas de sites de apostas esportivas e contas de laranjas ligadas a Duarte. Isadora olhou para mim, com os olhos arregalados. Então o Duarte é viciado em jogos, Cassiano. Toda aquela pose de empresário bem-sucedido era mentira. Otávio completou. É o que tudo indica. E ele usou o nome da sua mãe e a promessa de que você pagaria tudo para conseguir o dinheiro com um agiota perigoso da região, conhecido como Geraldo Cicatriz. Esse cara não brinca em serviço
quando o assunto é cobrança. Enquanto conversávamos, o meu celular começou a vibrar na mesa do escritório. Era um número desconhecido de DDD local. Otávio fez um sinal com a mão para eu atender e colocar no viva voz, acionando o gravador do tablet dele. Atendi. Alô, quem fala? Uma voz grossa, arrastada e rouca respondeu do outro lado. Fala, Valério. Quem tá falando aqui é o Geraldo, mas o povo da praça me chama de Cicatriz. Acho que o seu cunhado Duarte já andou falando de mim para você. Senti o meu estômago dar um nó, mas mantive a voz o mais firme possível, seguindo as instruções silenciosas do Otávio que anotava no papel. Não conheço o senhor. O que quer comigo? O homem deu uma risada curta e seca. Quer o quê? É meu por direito, doutor. O seu cunhado Duarte e a sua mãe pegaram uma grana alta comigo para investir no tal negócio deles e deixaram claro que o filho, engenheiro de Porto Alegre, ia dar as garantias e quitar tudo no fim do ano. O Duarte me disse que a sua esposa estava pronta para assinar o papel, mas agora soube que vocês criaram confusão na noite de Natal e fugiram. Eu não quero saber de briga de família. Eu quero os meus 150 mil na minha conta até o dia do ano novo. Se o dinheiro não entrar, eu vou ter que ir fazer uma visitinha para a sua esposa lá na escolinha de freiras, onde ela dá aula para as crianças. Acho que ela não vai gostar de ver o Cicatriz na porta da creche, né? Isadora segurou a minha mão com tanta força que as unhas dela marcaram a minha pele. Ela estava pálida de terror. Olhei para o Otávio, que escreveu rapidamente num bloco de notas. Mantenha-o falando, pergunte sobre as garantias. Respirei fundo e perguntei ao telefone. O senhor tem algum documento assinado por mim ou pela minha esposa como garantia dessa dívida, Geraldo? O agiota respondeu, irritado. Eu tenho a palavra do seu cunhado e a assinatura da sua mãe na nota promissória. O Duarte me garantiu que você tinha dinheiro de sobra e que a sua esposa assinaria o contrato de fiança nesta semana. Ele até me mandou foto dos documentos de vocês para provar que a família era idônea. Eu não quero saber de desculpas, Valério. Se vocês não pagarem, a cobrança vai ser feita na porta da sua casa e no trabalho da sua mulher. Vocês escolhem se querem ter paz ou dor de cabeça no ano novo. Otávio fez um sinal de joinha com a mão e gesticulou para eu encerrar a chamada de forma neutra. Respondi ao telefone. Entendi o seu recado, Geraldo. Vou analisar a situação com o meu advogado e entraremos em contato. Bom dia. E desliguei o telefone. O silêncio que se seguiu no escritório era pesado. Isadora estava trêmula, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Abracei-a apertado, tentando transmitir uma segurança que eu mesmo estava lutando para manter. Valério, disse Otávio com seriedade, nós temos tudo o que precisamos aqui. Essa gravação é uma prova clara de extorsão, ameaça e associação criminosa envolvendo o Duarte e o agiota Geraldo. O Duarte usou os dados de vocês de forma ilegal para obter crédito com criminosos e tentou coagir a Isadora através da agressão física na noite de Natal. Nós não vamos pagar um centavo dessa dívida. Vamos registrar um boletim de ocorrência por extorsão, ameaça e falsidade ideológica na delegacia especializada. O plano de ação do Otávio nos deu uma direção clara, mas sabíamos que Duarte e minha mãe não aceitariam a derrota facilmente. Ao voltarmos para o apartamento, Isadora e eu decidimos manter as portas trancadas e não atender a nenhuma chamada da família dele. Eu passei a tarde inteira baixando as imagens das câmeras de segurança do nosso condomínio e organizando os arquivos digitais de áudio. No final da tarde, recebi um alerta de um amigo antigo de infância do interior, me mandando um print de uma postagem do Facebook que estava circulando nos grupos locais da cidade. Era a minha irmã Beatriz, que tinha publicado uma foto da ceia de Natal, bagunçada com a seguinte legenda: é com muita dor no coração
que venho expor a ingratidão do meu irmão Valério e de sua esposa Isadora. Vieram para a casa da nossa mãe idosa apenas para criar confusão, humilhar os familiares e agredir verbalmente o meu marido Duarte, que só tentou acalmar os ânimos. Saíram correndo na noite de Natal, deixando a janta estragar, e a nossa mãe passando mal no hospital. Dinheiro compra luxo, mas não compra caráter. Cuidado com quem vocês deixam cuidar dos seus filhos na escola de freiras. A postagem já tinha dezenas de compartilhamentos e comentários de pessoas da cidade que não sabiam da verdade, xingando a Isadora de Nora Monstro, professora sem escrúpulos, e dizendo que ela deveria ser demitida da escola de educação infantil. Ler aquelas mentiras caluniosas fez o meu estômago revirar de nojo. Eles não tinham limites para a maldade. Para salvar a pele do Duarte, com os agiotas, estavam dispostos a destruir a carreira profissional da minha esposa, que ela construiu com tanto amor e dedicação por anos. Isadora viu a publicação e desabou em prantos no sofá. Segurei o rosto dela com carinho, limpando suas lágrimas. Isa, olha para mim. Nós temos a verdade do nosso lado. Nós temos os laudos médicos, as gravações de áudio, as promessas de dívidas falsificadas e a gravação do agiota. Nós não vamos nos calar diante dessas mentiras. Eu vou publicar a verdade para todo mundo ver quem são as pessoas reais por trás dessa história. Abri a minha conta do Facebook e redigi um texto curto, direto e frio, sem insultar ninguém, apenas apresentando os fatos de forma irrefutável. Em resposta às mentiras publicadas pela minha irmã Beatriz sobre o ocorrido na noite de Natal, minha esposa Isadora foi agredida fisicamente com 2 tapas no rosto pelo meu cunhado Duarte por ter pedido educadamente para ele não fumar perto da mesa da comida. Segue anexo o laudo médico do pronto-socorro atestando as lesões físicas dela. Além disso, o real motivo da agressividade do Duarte é que minha esposa se recusou a assinar como fiadora de um empréstimo abusivo de R$150 mil que ele fez em nome da minha mãe idosa para cobrir dívidas de apostas esportivas com agiotas. Segue também o áudio da gravação da ligação do agiota Geraldo Cicatriz, me ameaçando e confirmando que o Duarte usou os nossos dados de forma ilegal para obter o dinheiro. A verdade não precisa de dramas na internet, precisa apenas de provas. Tomaremos as medidas legais cabíveis contra todos os envolvidos. Anexei as fotos do laudo médico, do contrato de fiança em branco com os dados da Isadora e o áudio nítido da ligação do agiota Cicatriz, mencionando o nome do Duarte. Publiquei o post e compartilhei nos mesmos grupos locais da cidade onde a postagem da Beatriz estava circulando. Sabia que aquela publicação seria como uma bomba atômica na reputação de honestidade e tradicionalismo que a minha família sempre tentou ostentar para os vizinhos. E eu estava certo. Em menos de 1 hora, o post tinha centenas de comentários de pessoas chocadas com a violência do Duarte e a ganância da família. E a publicação caluniosa da Beatriz foi apagada às pressas. O jogo tinha virado, e a verdade finalmente começava a clarear o caminho. Na noite do dia 26 de dezembro, o clima no nosso apartamento era de uma calmaria tensa. Sabíamos que a publicação da verdade no Facebook tinha destruído a reputação do Duarte e da minha irmã na cidade, e que eles estariam desesperados. Por volta das 20, o interfone da portaria tocou. O porteiro informou, com a voz um pouco assustada, que havia um grupo de pessoas na recepção exigindo subir para falar comigo, e que entre eles estava a minha mãe, Dona Glória, acompanhada do Duarte, da Beatriz e de mais 2 homens corpulentos que não moravam no prédio. Olhei para a câmera de segurança da recepção pelo aplicativo do celular. Duarte estava com o rosto tenso, Beatriz parecia chorar, e minha mãe estava de cabeça baixa.
Atrás deles, os dois homens corpulentos olhavam para os lados de forma intimidadora. Reconheci um deles pela descrição que o Otávio tinha feito do agiota Geraldo Cicatriz. Um sujeito com uma cicatriz profunda no pescoço e tatuagens nos braços. Eles tinham vindo cobrar a dívida na porta da minha casa, usando a minha mãe como escudo para passar pela portaria. Isa, falei sério, vá para o quarto e tranque a porta. Não saia de lá de jeito nenhum. Eu vou receber esses caras na sala, mas com toda a segurança. O porteiro já está ligando para a polícia militar. E eu vou deixar a câmera interna da sala, gravando tudo ao vivo para o celular do Otávio. Isadora segurou o meu braço com meros, Isadora, preocupação. Tome cuidado, Cassiano. Não reaja a provocações. Fiz que sim. Com a cabeça, ajudei-a a se trancar no quarto e respirei fundo para manter a mente fria antes de abrir a porta do apartamento. Abri a porta e o Duarte entrou na frente, sem pedir licença, seguido pela minha mãe e pela Beatriz. Os dois homens corpulentos, incluindo o Cicatriz, ficaram parados na soleira da porta, cruzando os braços e bloqueando a saída de forma ameaçadora. Duarte jogou um papel em cima da mesa de centro, com o tom de voz alterado e trêmulo. Você achou que ia nos humilhar na internet e ficar por isso mesmo, Valério? O Geraldo quer o dinheiro dele e você vai assinar esse contrato, o de assunção de dívida, agora mesmo. Se você assinar, nós apagamos as postagens. O Geraldo deixa a sua mulher em paz na escola e resolvemos isso em família. Se não assinar, esses caras aqui vão quebrar tudo e a sua vidinha perfeita em Porto Alegre acaba hoje. Olhei para o papel na mesa. Era um documento de transferência de dívida privada, onde eu me comprometia a pagar os R$150 mil ao Geraldo em parcelas mensais, sob pena de execução de bens. Virei-me para minha mãe, que evitava o meu olhar, apertando as mãos com nervosismo. Mãe, a senhora concorda com isso? A senhora trouxe criminosos armados para a casa do seu próprio filho para me obrigar a pagar as dívidas de jogo do Duarte sob ameaça física contra mim e contra a minha esposa. Minha mãe começou a chorar de forma nervosa, com a voz fraca e trêmula. Valério, meu filho, eu não sei mais o que fazer. O Geraldo disse que, se a gente não pagar, ele vai tomar a minha casa do interior. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Você é rico, tem a sua loja de materiais, tem uma vida boa. Ajude a sua mãe, por favor. É só assinar esse papel e tudo isso acaba de uma vez. Senti uma tristeza profunda ao ver a minha própria mãe se prestar àquele papel de cúmplice de extorsão. Duarte deu um passo à frente, apontando o dedo na minha cara. Deixe de drama, Valério. Assina logo essa merda antes que o Geraldo perca a paciência. Você não tem escolha. Apontei para a tela da televisão grande na parede da sala de estar. Liguei o aparelho pelo controle remoto, mostrando a transmissão ao vivo da câmera de segurança interna do apartamento, que exibia claramente o rosto de todos na sala, a gravação de áudio em tempo real e o marcador de transmissão direta para o celular do Otávio e para o sistema de monitoramento da polícia. Eu tenho escolha sim, Duarte, respondi com total frieza e determinação. A polícia militar já foi acionada pela portaria por invasão de domicílio, extorsão armada e ameaça de morte. Essa gravação em vídeo e áudio está sendo transmitida ao vivo para o escritório do meu advogado e para a delegacia de plantão. Se algum de vocês der mais um passo à frente ou fizer qualquer menção de violência física, o flagrante por extorsão qualificada está garantido para todos os envolvidos, inclusive para você, Geraldo. Geraldo Cicatriz olhou para a câmera na parede, depois para a tela da TV e soltou um palavrão baixo. Ele percebeu na hora que a armadilha do Duarte tinha dado errado e que eles estavam se enfiando num crime grave de extorsão, qualificada que daria anos de cadeia.
Ele segurou o braço do outro capanga e deu um passo para trás no corredor. Ei, Duarte, você me disse que o engenheiro era frouxo e ia assinar sem chiar. Eu não vou rodar por sequestro ou extorsão armada por causa de dívida de jogo de otário. Te vira com a sua família. E os dois agiotas saíram correndo pelo corredor em direção ao elevador, deixando Duarte e minha irmã na sala. Duarte ficou pálido de terror, percebendo que tinha sido abandonado pelos cobradores e que estava completamente exposto diante das câmeras e da polícia, que já devia estar subindo. Minha irmã Beatriz desabou a chorar no sofá, escondendo o rosto nas mãos. Foi então que ouvimos o barulho dos elevadores e as vozes dos policiais militares chegando à portaria do andar. A viatura chegou. Duarte, falei encarando-o nos olhos. Você tem duas opções, agora. Ou assina uma confissão de dívida, assumindo integralmente a nota promissória da minha mãe, de forma legal perante o meu advogado, liberando a propriedade dela de qualquer cobrança indevida, ou eu entrego essas gravações de extorsão em flagrante para os policiais que estão na porta, e você sai daqui algemado por tentativa de extorsão qualificada. Duarte olhou para minha mãe, depois para Beatriz, que chorava desesperada, implorando para ele assinar. E finalmente para a tela da TV, que exibia a imagem dele encurralado. Ele percebeu que o seu império de mentiras e arrogância tinha desmoronado por completo. Com as mãos trêmulas de ódio e pânico, ele pegou a caneta que o Otávio tinha deixado e assinou a declaração de assunção de dívida em nome dele, desvinculando o nome da minha mãe de qualquer cobrança futura do Geraldo Cicatriz. Os policiais entraram no apartamento logo em seguida. Expliquei a situação de forma calma, mostrando os documentos assinados e informando que os cobradores já tinham se retirado do condomínio. Duarte e Beatriz foram orientados a sair do prédio sob escolta policial para evitar novos conflitos. Minha mãe continuou sentada no sofá, chorando silenciosamente, parecendo menor e mais velha do que nunca. Ela olhou para mim com um olhar de profunda vergonha e arrependimento, mas eu não conseguia dizer nada naquele momento. Havia feridas profundas demais que precisavam de tempo para cicatrizar. A noite do dia 26 terminou com o silêncio voltando ao nosso apartamento. Isadora saiu do quarto, veio até a sala e me abraçou apertado. Ficamos em silêncio por um longo tempo, ouvindo o barulho do vento na janela. Nós tínhamos vencido a primeira grande batalha pela nossa verdade e segurança, mas sabíamos que as cicatrizes na família seriam profundas e que o caminho para a reconstrução de qualquer relação com a minha mãe seria longo e difícil. No dia seguinte, 27 de dezembro, o telefone de Isadora tocou bem cedo. Era a minha irmã Beatriz. A voz dela estava completamente diferente do tom arrogante que ela costumava usar. Ela chorava copiosamente, com uma voz de desespero genuíno que me fez prestar atenção na ligação. Ela não estava ligando para cobrar nada ou reclamar do Facebook. Ela estava em pânico. Isa, por favor, me ajuda. O Duarte enlouqueceu de vez. Depois que nós saímos do seu apartamento ontem, ele teve um ataque de fúria em casa, quebrou as coisas e me agrediu fisicamente porque eu disse que ia pedir o divórcio. Ele pegou Léo à força de madrugada, colocou no carro e disse que ia sumir com o menino para o interior do estado, para eu nunca mais ver meu filho se eu não retirasse a queixa na delegacia contra o Geraldo. O telefone dele está desligado e eu não sei o que fazer, pelo amor de Deus. Me ajuda a achar meu filho. Ao ouvir o nome do Léo, meu sobrinho de apenas 9 anos, que eu amava como um filho, senti o meu sangue congelar. Duarte tinha extrapolado todos os limites da loucura. Tinha agredido a esposa e agora estava sequestrando o próprio filho para usá-lo como refém emocional para escapar das dívidas e da polícia. Olhei para a Isadora.
Ela estava com o rosto pálido de preocupação pelo menino. Beatriz, falei pegando o telefone da Isadora. Mantenha a calma e escute o que eu vou te dizer. Onde você está agora? Vá direto para a delegacia da mulher, registrar a queixa de agressão física e peça o mandado de busca e apreensão do Léo por sequestro parental. Eu e a Isadora vamos tentar rastrear o Duarte pela rodoviária ou pelas estradas que levam à casa dos parentes dele no interior. O Otávio já está acionando os contatos dele na Polícia Rodoviária Federal para bloquear o veículo dele. Beatriz concordou entre soluços e desligou para ir à delegacia. Isadora e eu nos arrumamos rapidamente. Eu sabia que o Duarte não tinha dinheiro para ir muito longe e que com o nome dele exposto na internet e as contas possivelmente bloqueadas, ele tentaria pegar um ônibus na rodoviária central em direção à cidade natal dele, na região serrana do estado, onde ele achava que estaria seguro entre os parentes dele que não sabiam do vício de jogo. Ligamos para o Otávio, que nos orientou a ir direto para o terminal rodoviário de Porto Alegre, enquanto ele e a polícia tentavam rastrear a placa do carro do Duarte pelas câmeras de monitoramento das rodovias estaduais. No caminho, o meu celular vibrou com uma mensagem do sistema de segurança do relógio inteligente do Léo. Há alguns meses, eu tinha dado de presente para o meu sobrinho um smartwatch infantil com GPS integrado, para ele poder falar comigo quando quisesse. Eu tinha o aplicativo de monitoramento instalado no meu celular. Abri o mapa de rastreamento com urgência. A bolinha vermelha que indicava a localização do Léo estava parada exatamente na área de embarque do terminal rodoviário de Porto Alegre. Isa, o GPS do relógio do Léo está ativo. Eles estão na rodoviária central. Gritei, acelerando o carro pelas avenidas da capital. Isadora ligou imediatamente para o Otávio, passando a localização em tempo real para que a polícia fosse enviada para o terminal rodoviário com urgência. Chegamos à rodoviária em menos de 20 minutos. O terminal estava lotado com o movimento típico de fim de ano, de pessoas viajando para passar o ano novo com os familiares. O barulho de malas de rodinhas, anúncios de embarque nos alto-falantes e o vai-vem de passageiros tornavam a busca ainda mais difícil. Isadora e eu corremos em direção aos guichês de passagens das linhas que iam para a serra, com os olhos atentos a qualquer sinal do Duarte ou do Léo. Olhei para o mapa do GPS no celular. A bolinha indicava que o Léo estava na plataforma de embarque número 4. Corremos para lá, abrindo caminho entre a multidão de passageiros com malas e caixas. De repente, Isadora segurou o meu braço com força, apontando para a fila de embarque de um ônibus intermunicipal azul escuro que ia para Caxias do Sul. Ali, Cassiano, é o Duarte com o Léo. Duarte usava um boné preto puxado para baixo para esconder o rosto e segurava o braço do Léo com força. O menino, que usava uma mochila pequena de super-herói, tinha os olhos vermelhos de choro e parecia assustado com a rigidez do pai que o puxava pela fila. Duarte apresentava as passagens para o motorista do ônibus com pressa, querendo embarcar o mais rápido possível antes que a polícia aparecesse. Eu sabia que não podíamos fazer um escândalo físico ali que pudesse assustar o Léo ou fazer o Duarte correr para dentro do ônibus com o menino como refém. Isadora teve uma ideia brilhante. Ela se aproximou da fila de embarque por trás, de forma calma e natural, e chamou o menino com aquela voz doce de professora de educação infantil que o Léo conhecia tão bem. Léo, meu querido, olha aqui para tia Isa. O seu cadarço do tênis está desamarrado. Meu amor, abaixe para amarrar para você não tropeçar na escada do ônibus. Ao ouvir a voz doce da tia Isa, o Léo parou de imediato e olhou para trás, com os olhos brilhando de esperança ao nos ver ali.
Por puro instinto de criança bem educada, ele se abaixou rapidamente para amarrar o tênis, soltando-se do aperto da mão do Duarte, que foi pego de surpresa pelo movimento repentino do filho. Duarte virou-se assustado, deparando-se comigo e com Isadora parados bem na frente dele na fila. O rosto dele mudou de raiva para pânico ao perceber que tinha sido rastreado. "O que vocês estão fazendo aqui? Saiam de perto do meu filho. Eu sou o pai dele. Eu tenho o direito de viajar com ele para onde eu quiser. Você não tem direito de usar o seu filho como escudo para fugir da polícia." "Duarte", respondi firme, colocando-me entre ele e o Léo, que já corria para os braços da Isadora, chorando de alívio. A Polícia Civil e a Delegacia da Mulher já emitiram o mandado de busca e apreensão do Léo por sequestro parental, após a denúncia de agressão física que a Beatriz registrou hoje de manhã. Duarte tentou avançar para agarrar o braço do Léo de volta, gritando com raiva: "Esse moleque é meu! Vocês não vão me roubar o meu filho!" Mas antes que ele pudesse fazer qualquer menção de violência, 2 policiais militares que já tinham sido acionados pelo Otávio na rodoviária se aproximaram rapidamente por trás, imobilizando-o na plataforma de embarque diante dos olhares chocados de dezenas de passageiros que assistiam à cena. Duarte foi algemado ali mesmo, esbravejando xingamentos contra mim, contra Isadora e contra a Beatriz. O Léo chorava abraçado ao pescoço da Isadora, repetindo que estava com muito medo e que o pai tinha dito que eles nunca mais voltariam para casa. Abracei os dois apertado, sentindo o alívio lavar a minha alma ao ver o meu sobrinho seguro e protegido nos braços da nossa família. Bem nessa hora, a minha mãe, Dona Glória, chegou correndo à plataforma de embarque da rodoviária. Beatriz a tinha avisado sobre o sequestro e ela tinha vindo no carro com a filha de forma desesperada. Ao ver o Duarte algemado pelos policiais e o Léo seguro com Isadora, minha mãe pareceu finalmente acordar de um transe de orgulho e mentiras que ela tinha sustentado por anos. Ela caminhou lentamente até o Duarte, que continuava xingando no chão da plataforma, olhou para ele com um olhar de profunda decepção e deu um tapa forte e estalado no rosto dele. Não foi um tapa de violência irracional, mas o tapa de uma mãe idosa que percebia, com dor no peito, o monstro de ganância e egoísmo que ela tinha permitido crescer dentro da própria família ao silenciar diante dos erros dele. Minha mãe começou a chorar copiosamente, com a voz embargada e dolorida. "Eu fui cega por tempo demais, Duarte. Eu defendi você, passei a mão na sua cabeça, deixei você humilhar a Lisbela e maltratar a minha filha, porque eu tinha medo da vergonha dos outros. E no final, você quase destruiu a vida da minha filha e quase roubou o meu netinho. Acabou, Duarte. Suma da vida da nossa família para sempre." Duarte abaixou a cabeça, sem conseguir encarar o olhar severo da minha mãe e dos policiais que o conduziram para o camburão da viatura. Beatriz correu para abraçar o Léo, chorando de alívio ao ver o filho seguro. Minha mãe caminhou devagar até mim e até Isadora, com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas de arrependimento real. Ela segurou as mãos da Isadora com ternura, abaixando a cabeça em sinal de respeito. "Lisbela, minha querida nora, me perdoe por tudo o que eu te fiz passar. Eu fui uma mulher soberba, que se importava mais com o orgulho e as aparências que com o amor verdadeiro dos filhos. Você salvou o meu neto hoje, mesmo depois de toda a maldade que eu fiz contra você. Eu não mereço a sua generosidade, mas eu te peço perdão de todo o meu coração." Lisbela olhou para minha mãe com doçura, com aquela compaixão típica que só as pessoas de alma verdadeiramente grande possuem. Ela apertou as mãos da minha mãe de volta e respondeu com suavidade: "Eu te perdoo, Dona Glória. O importante hoje é que o Léo está seguro e que a senhora finalmente escolheu o caminho da verdade para a nossa família.
Vamos para casa. Aquelas palavras da Isadora selaram o fim de uma tempestade de mentiras e orgulho que quase tinha destruído o nosso lar. Saímos da rodoviária em direção ao nosso apartamento, com o Léo seguro no banco de trás, rindo com a mãe, sabendo que as mentiras tinham acabado e que o nosso ano novo finalmente começaria com a paz e o respeito verdadeiro que a nossa família tanto precisava. Nos meses que se seguiram após aquele fim de ano turbulento, a nossa vida foi voltando aos poucos para os trilhos normais. O Duarte respondeu em liberdade provisória pelos crimes de ameaça, lesão corporal contra a Beatriz e extorsão de fundos de apostas esportivas. Mas foi obrigado por ordem judicial a manter a distância de todos nós e a pagar uma pensão alimentícia rigorosa para o Léo sob pena de prisão imediata. A Beatriz concluiu o processo de divórcio consensual de forma rápida com a ajuda do Otávio. E hoje ela mora num apartamento menor perto de nós, trabalhando como gerente de loja e criando o Léo com toda a dignidade e amor que o menino merece. O meu sobrinho recuperou a alegria de criança e hoje vive rindo na nossa sala de estar nos finais de semana. Minha mãe também passou por uma transformação profunda e comovente. Ela cumpriu a promessa que fez a Isadora na rodoviária, publicou uma retratação oficial em suas redes sociais e conversou pessoalmente com os vizinhos e familiares da cidade do interior, desmentindo todas as calúnias sobre a Isadora e assumindo que o erro tinha sido totalmente dela por ter sido cúmplice do Duarte. Ela colocou a casa dela do interior à venda para quitar de forma honesta as notas promissórias pendentes do seu Walter, do depósito de construção, sem depender de nenhum centavo do meu dinheiro ou do trabalho da Isadora. O relacionamento da minha mãe com a Isadora não voltou a ser aquele mar de rosas falso de antes. E nós dois sabíamos que seria impossível apagar o passado de uma hora para outra. Cicatrizes reais demoram para sumir. Mas hoje há algo muito mais valioso entre elas do que a bajulação de aparências. Há um respeito mútuo, silencioso e sincero. Minha mãe não chama mais a Lisbela com aquele tom autoritário de patroa. Agora ela pergunta se ela está cansada após o dia na creche, elogia as atividades pedagógicas dela com as crianças e faz questão de ajudá-la na cozinha de forma colaborativa quando nos reunimos. No final do outono do ano seguinte, fomos visitar minha mãe na nova casinha, menor que ela comprou no interior. Ela estava no quintal, plantando umas mudas de flores amarelas na varanda de entrada. Quando nos viu chegar, ela abriu um sorriso sincero, bem diferente daquela rigidez tradicionalista do passado. Ela veio nos abraçar com carinho e comentou com Lisbela de forma humilde: "Eu tirei todos os cinzeiros da casa e mudei o oratório para a sala dos fundos, onde bate mais sol, como você tinha sugerido, minha filha. Agora a nossa casa cheira a flores e verdade." Isadora sorriu e a abraçou de volta. E eu senti os meus olhos marejarem ao ver que o amor de verdade tinha finalmente brotado daquela terra, que antes só dava orgulho e espinhos. Muitas pessoas me perguntam se eu sinto arrependimento por ter enfrentado a minha própria mãe na noite de Natal e exposto a sujeira da família na internet. Eu sempre respondo que não. Se eu tivesse continuado calado sob o pretexto de manter a paz e obedecer cegamente aos pais de forma submissa, hoje a minha esposa estaria sem dignidade e possivelmente sem o emprego dela na escola de freiras. Minha irmã continuaria sendo agredida em silêncio pelo Duarte, o Léo cresceria no pânico de um pai instável e agressivo, e a minha mãe terminaria perdendo a própria dignidade na velhice por causa das dívidas de jogo do genro. A verdadeira honra de filho não consiste em fechar os olhos para os crimes e injustiças que os pais cometem na velhice, mas sim em ter a coragem de erguer a voz e dizer não de forma firme para salvar
luz do abismo que eles mesmos estão cavando com o próprio orgulho. A família de verdade não é um lugar onde os mais fracos e bondosos devem se calar e aceitar a humilhação para que as aparências dos mais velhos continuem intactas perante os vizinhos. A família real é aquela onde, quando um membro cai ou é injustiçado, todos os outros se unem para protegê-lo com a verdade e o respeito. E foi essa grande verdade que o Natal mais dolorido e transformador